Olá pessoal, minha galerinha do ensino médio do SERC. Hoje é dia de falarmos de um novo assunto e vamos falar do envelhecimento saudável. Sim, envelhecimento saudável. Vocês devem estar se perguntando, Daniel, por que a gente vai aprender sobre envelhecimento se ainda estamos tão novos, né? Ainda estamos no ensino médio? Na verdade, a gente deve se preocupar com isso ao longo de toda a nossa vida, né? Não deve ser novidade para muitos de vocês que com o passar da idade nós vamos ficando mais suscetíveis a algumas doenças, né? Doenças ósseas, por exemplo, a gente com a perda da densidade mineral óssea, né, com o passar da idade, tendemos aí a desenvolver, por exemplo, a osteoporose, né? A perda de massa muscular, que também acontece ao longo dos anos e precisa ser combatido, uma vez que você precisa de uma boa massa muscular, principalmente bons níveis de força para desenvolver as suas atividades do dia a dia, né? Além disso, o idoso também perde algumas questões neurais da força, como por exemplo a distribuição de força, né, entre os músculos, o sincronismo intra e intermuscular. E isso também contribui para a perda de força. A velocidade de informação do neurônio motor para você contrair um músculo para executar um movimento é mais lenta com o passar da idade, né? O equilíbrio diminui com o passar da idade, fora as outras doenças de caráter aí crônico que a gente já conversou e que com o passar da idade você está mais suscetível a desenvolver, como hipertensão, diabetes, né, doenças cardíacas. Então tudo isso acontece. E aí agora talvez você esteja pensando, caramba, eu vou ficar mais velho e que coisa ruim que é. Calma, né? Temos solução para isso também. Se você se preocupar ao longo da sua vida enquanto jovem, né, você vai ter com toda certeza uma velhice muito tranquila e saudável, né? Então, Daniel, mas meus pais já estão com 45, minha mãe está com 50, meu pai com 53, não tem problema, ainda dá tempo de começar. Apesar da gente considerar aí a idade, né, a terceira idade a partir dos 65, a gente tem, mesmo para quem já está próximo disso, a possibilidade de mudar de vida. E a ideia de fazer isso, obviamente, senão não traria aqui para vocês, né? Mais uma vez é com a participação do exercício físico. E é disso que nós vamos falar. Porém, eu falei de alguns problemas diferentes, né? Então, para problemas diferentes, precisamos de exercícios diferentes. E aí eu vou também aproveitar para quebrar alguns mitos, alguns paradigmas que são causados aí para a atividade física, para o exercício físico para idosos, né? Então começo falando dos possíveis problemas aí com doenças como diabetes, hipertensão, né, outras doenças cardíacas, enfim, outras doenças coronarianas. A gente tem aí, para esse tipo de comorbidade, a possibilidade real e mais interessante de fazer exercícios cardiorrespiratórios. Por isso que se ouve muito dizer, é importante fazer uma caminhada todos os dias, fazer uma atividade aeróbica, uma corrida, uma natação, né? E na verdade isso é importante ao longo de todo o tempo. Nem sempre a caminhada é suficiente. A gente precisa analisar a intensidade, né, de acordo com o que cada pessoa é capaz de produzir de intensidade. Mas claro, não cabe falar isso aqui porque uma vez que você, ou seus pais, ou seus avós precisem procurar o exercício, vocês devem procurar um profissional de educação física que vai justamente falar exatamente o que é legal, o que é interessante para você fazer. Aproveitando que eu toquei nesse ponto do profissional de educação física, outras duas coisas que acontecem com o idoso que eu já falei e que são primordiais para que ele perca a capacidade dele de desenvolver as atividades do dia a dia, ou seja, ele perca a autonomia, são a a diminuição da densidade mineral óssea, na verdade, e a diminuição da massa muscular, que podem levar aí a alguns problemas específicos, como eu falei lá da osteoporose. Mas essas duas diminuições específicas são dois problemas que a gente combate com atividades de impacto. Veja bem, quando eu falo impacto, eu não estou dizendo de alto impacto.
Eu não estou dizendo que o idoso vai precisar fazer salto em altura, salto em distância, para ter muito impacto sobre o solo, não. Mas atividades que causam impacto. E eu estou falando isso para chegar, por exemplo, na musculação, que posso dizer para vocês que a musculação associada ao treinamento funcional, ou seja, a especificidade dos exercícios para o que determinado idoso ou determinada pessoa precisa, é a melhor atividade para esse tipo de problema. Principalmente quando a gente fala de perda de massa óssea, de densidade mineral óssea e de perda, diminuição da massa muscular. Essas atividades de baixo impacto, e aí eu estou falando especificamente da musculação, elas têm uma ação direta. Por quê? Quando você gera lá uma tensão no músculo, que é o que acontece na musculação, você gera algumas microlesões nesse músculo e através de uma síntese de proteína, esse músculo ele vai hipertrofiar, vai aumentar de tamanho com o objetivo de ganhar força, né? Ótimo. Quando você faz esses exercícios que de alguma maneira tem impacto com o osso, né, apesar de você estar perdendo, você precisa desse impacto para equilibrar isso. Quando isso acontece, você estimula, né, o teu osso para que ele não tenha aí essa diminuição da densidade mineral. Então, eu combato a osteoporose com a musculação. E aí vai uma informação muito interessante, eu falei que eu ia quebrar paradigmas. Infelizmente, algumas pessoas, né, alguns médicos, quando vão falar com os idosos sobre exercício, já de cara prescrevem a hidroginástica, por exemplo. Né? E a hidroginástica ela é uma excelente atividade física, um excelente exercício físico, né? Para qualquer público, porém, né, ele é muito recomendado para a grávida, por exemplo, mas isso é um outro assunto. Porém, para o idoso especificamente, o treino funcional e o treino de força, musculação, são muito mais eficientes. Quando a gente fala de hidroginástica, para quem está perdendo massa óssea e principalmente massa muscular, a gente tem uma preocupação, porque justamente o que diminui na água é o impacto. Então talvez as pessoas recomendem hidroginástica para os idosos pensando, eu vou diminuir o impacto, e aí o risco de se machucar é menor. Porém, se você diminui o impacto, você diminui a possibilidade de ganho de massa muscular e densidade mineral óssea, que é justamente o que esses idosos estão perdendo. Isso se dá pela força de empuxo, né? É fácil de vocês perceberem isso. Quem nunca brincou de levantar ou de carregar alguém no colo na água? A pessoa fica infinitamente mais leve, né? Justamente por conta dessa ausência ali da ação da gravidade, por exemplo, diretamente, né? O impacto é menor por conta da força de empuxo, que tende a te jogar para cima, né, da água, enfim. Então, estejam sempre atentos a isso, e essa é uma atividade que com certeza não é a principal para os idosos. Não estou dizendo aqui que o idoso não pode fazer a hidroginástica, mas estou afirmando que o idoso precisa fazer musculação e treinamento funcional. Treinamento funcional de verdade, né, que tem uma função específica, ou seja, exercícios voltados para o dia a dia daquele idoso e para o que ele precisa. Esse idoso está com uma grande perda de equilíbrio, então ele precisa treinar atividades que gerem equilíbrio. Esse idoso está com uma grande perda de massa óssea, ele precisa de atividades de impacto para recuperar essa densidade mineral óssea. E assim sucessivamente. Isso é o exercício funcional. Essa idosa, por exemplo, ela faz as compras dela no mercado e ela guarda no armário, na parte de baixo, na parte de cima. Ela precisa melhorar o agachamento dela para que ela não sinta dor na coluna. Ela tem problemas ao sentar e levantar do sofá. Eu preciso treinar esse movimento de agachamento, de sentar e levantar para melhorar isso no dia a dia dela. Isso é um treinamento funcional de verdade. Tá legal? Então, tudo isso que eu falei em relação à atividade física dos idosos, eu estou falando para a vida inteira. Se formos praticantes de exercício a vida inteira, com toda certeza nós chegaremos aí ao envelhecimento saudável, ao envelhecimento com muito menos doenças, muito menos suscetível a desenvolver doenças. Tá legal? Então, fica essa dica aí, mais uma na semana nos nossos vídeos, né? Se cuidem para envelhecerem com saúde, cuidem das pessoas que vocês conhecem que já são idosos, indique exercício,
peça para procurar um profissional e começar o exercício para ontem. Não dá para ter uma vida saudável sem praticar exercício. Fechado, galera? Grande abraço, grande beijo em todos. Não esqueçam de responder as perguntinhas aí que estarão disponíveis referentes a esse vídeo. Valeu!